Mulher bonita não trabalha de garçonete. Garçonete é serviço de quem não tem valor. Ele disse isso olhando nos olhos dela, gravando, rindo, com 500 mil seguidores assistindo a live. O influencer da machosfera achou que humilhar uma garçonete negra num restaurante ia dar engajamento. E deu. Mas não do jeito que ele esperava. Porque aquela garçonete era uma delegada da Polícia Federal disfarçada, investigando crimes de misoginia digital. A misoginia virou crime no Brasil. Se vocês acham que influências que humilham mulheres deveriam perder o canal, comenta Justiça aqui embaixo. O sorriso dele era largo, exibindo dentes brancos demais para quem pregava ódio naquela frequência. A câmera do celular tremia levemente na mão dele, focada no meu rosto, enquanto eu segurava a bandeja com as mãos firmes. Eu sentia o calor do equipamento apontado para mim como se fosse a boca de um revólver. Cada clique de like era um tiro silencioso na minha dignidade, mas eu não podia reagir. Não ainda. O restaurante estava silencioso. Os outros clientes baixaram a cabeça com medo de serem os próximos alvos. Ninguém se mexia. Ninguém respirava alto. O ar parecia pesado, carregado de uma eletricidade estática que precede a tempestade. Eu sabia que ele estava testando os limites, empurrando a barreira do aceitável para ver quanto aguentávamos. Será que ele sabia que estava cavando a própria cova com aquela pá de plástico? O coração batia forte contra as costelas, um ritmo acelerado que eu precisava esconder sob a postura profissional. Mantive o olhar baixo, como esperavam de uma vítima submissa, mas por dentro, meus olhos varriam o ambiente. Precisava memorizar cada rosto, cada saída, cada detalhe que pudesse ser usado como prova depois. Ele se aproximou mais um passo, invadindo meu espaço pessoal com a arrogância de quem nunca ouviu um não na vida. O cheiro do perfume caro dele, misturado com álcool, era enjoativo, quase sufocante. Você está me ouvindo, menina? Ou acha que pode me ignorar na frente da minha audiência? A voz dele era alta, projetada para os microfones externos que ele conectava ao celular. Eu engoli em seco, sentindo o gosto metálico do medo misturado com a adrenalina da missão. Desculpe, senhor, só estou fazendo o meu trabalho, respondi com a voz calma, treinada para não oscilar. Ele riu novamente, um som seco que ecoou pelas paredes de vidro do estabelecimento. Trabalho? Que trabalho? Servir mesa é coisa de quem não conseguiu estudar. A frase foi dita com desprezo, mas eu sabia que não era sobre mim. Era sobre todas as mulheres que ele tentava diminuir para se sentir grande. Meus dedos apertaram a bandeja com mais força, os nós dos dedos ficando brancos sob a pele escura. Eu queria virar aquela bandeja na cabeça dele, ver o vidro quebrar e o silêncio cair de vez. Mas não podia. A operação dependia da minha frieza, não da minha raiva. Se eu explodisse agora, perderíamos meses de investigação cuidadosa. Ele se virou para a câmera, piscando para os seguidores como se fosse um amigo confiável. Vocês estão vendo isso? É assim que elas tentam nos manipular com silêncio. A manipulação era dele, mas ele invertia o jogo com a facilidade de um mentiroso experiente. Olhei para o relógio no pulso, contando os segundos que faltavam para o fim do turno dele naquela mesa. Precisava sair dali antes que ele exigisse algo mais físico, algo que me obrigasse a agir sem autorização. O gerente vinha vindo ao fundo, preocupado, mas com medo de intervir. Ele sabia quem era o homem ali, sabia do poder que aquele canal tinha para destruir negócios. Por favor, senhor, preciso atender outras mesas, disse eu, dando um passo para trás. Ele bloqueou meu caminho com o corpo, largo e imponente, usando a altura para intimidar.
Não terminei de falar com você. Achar que pode simplesmente ir embora? A pergunta ficou suspensa no ar, uma ameaça velada que fez o sangue gelar nas minhas veias. Respirei fundo, buscando o centro, o lugar onde a delegada assumia o controle da mulher ferida. Com licença, repeti firme, passando por ele sem tocar no seu ombro. Senti o olhar dele queimando minhas costas enquanto eu caminhava em direção à cozinha. Cada passo era uma vitória, cada metro de distância era um respiro. Entrei na área de serviço e encostei na parede fria, fechando os olhos por um instante. As mãos tremiam agora, longe das lentes, longe do julgamento público. Tirei o avental com movimentos rápidos, dobrando-o com precisão militar. Peguei minha bolsa pessoal que estava no armário e conferi o gravador escondido no sutiã. A luz vermelha piscava, indicando que tudo estava registrado, áudio e vídeo. A prova que precisávamos para derrubar não só ele, mas a rede que o sustentava. Saí pela porta dos fundos, evitando o salão principal onde ele ainda gravava. O ar da noite bateu no meu rosto, limpando o cheiro enjoativo do restaurante. Caminhei rápido até o carro discreto estacionado na esquina, sem chamar atenção. Ao entrar no veículo, a fachada de garçonete caiu completamente. Os ombros relaxaram, a postura mudou, os olhos ganharam o foco de quem caça. Peguei o celular e disquei o número do meu supervisor. Ele atendeu no primeiro toque, a voz grave perguntando se estava tudo bem. Consegui o registro inicial, disse eu, a voz ainda trêmula de adrenalina contida. Ele falou sobre valor, sobre serviço, sobre quem merece respeito. Ouvi o som de teclas sendo digitadas do outro lado da linha, registrando cada palavra. Precisamos analisar esse material antes de agir, respondeu ele cauteloso. Sabemos que ele tem advogados bons, que sabem onde a lei falha. Olhei pelo retrovisor, verificando se alguém seguia o carro na rua escura. A sombra de um poste parecia se mover, mas era apenas o vento nas folhas. Será que ele mandou alguém me seguir? A paranoia era parte do trabalho, mas naquela noite parecia real. Ele me olhou nos olhos, comandante. Quis me quebrar ali na frente de 500 mil de pessoas. Houve um silêncio na linha, pesado, compreendendo a gravidade do que eu passara. Você é uma delegada disfarçada, lembrou ele, como se eu precisasse ouvir isso. Não é uma garçonete. Não deixe que ele entre na sua cabeça. Desliguei o cal e liguei o motor do carro, saindo devagar da vaga. A cidade passava pela janela, luzes borradas de uma vida que seguia normal enquanto eu vivia uma guerra. Pensava nas vítimas que não tinham meu treinamento, que não tinham um carro blindado esperando na esquina. Quantas mulheres ele já tinha destruído antes de mim? Quantas choraram no banho depois de encontrá-lo? A raiva voltava, mas agora era combustível, não um obstáculo. Cheguei à delegacia tarde da noite, o prédio iluminado apenas pelas luzes de segurança. O silêncio no corredor era absoluto. Apenas o som dos meus saltos ecoava no piso frio. Entrei na sala de operações, onde 2 colegas me esperavam com computadores abertos. Eles já tinham baixado o vídeo da live, pausado no momento do insulto. A imagem na tela mostrava meu rosto humilhado, mas eu vi apenas as provas. O advogado da equipe, um homem cansado de tantos casos semelhantes, apontou para a lei nova. Isso se enquadra perfeitamente em misoginia-crime, disse ele, passando o dedo sobre a mesa. A tipificação é recente, mas o texto é claro sobre humilhação pública baseada em gênero. Olhei para a tela, vendo os comentários rolarem abaixo do vídeo gravado. Eram milhares de mensagens apoiando o influencer, xingando a garçonete anonimamente.
A violência contra a mulher não estava só no vídeo, estava naquelas palavras digitais. Eles se sentiam protegidos pelo anonimato, soltando cães virtuais contra uma desconhecida. Precisamos de mais, disse eu, tirando o blazer e jogando sobre a cadeira. Isso é bom, mas ele vai alegar que foi brincadeira de palco. Precisamos dele fora do personagem. Precisamos dele sendo real. Um dos analistas digitais levantou a mão, chamando a atenção para um gráfico na tela. Ele frequenta esse restaurante toda quinta-feira, disse o jovem, apontando para o mapa. Sempre pede a mesma mesa, sempre traz a equipe de filmagem. É um padrão previsível. Sorri sem alegria, sentando na ponta da mesa para olhar nos olhos da equipe. Então, vamos usar isso contra ele? Na próxima semana, eu volto. Houve um murmúrio de preocupação na sala, todos sabendo do risco aumentado. Ele já me viu? Já me testou? Vai achar que pode me usar de novo? Exatamente, respondi, antes que alguém objetasse. Ele vai baixar a guarda, vai achar que sou submissa demais para reagir. E é nisso que vamos pegar ele. O supervisor entrou na sala, trazendo café fresco e um ar de autoridade. Temos autorização para prolongar a operação, mas com limites claros. Não queremos uma vítima, queremos uma prisão. Assenti, entendendo o peso daquelas palavras. Se algo desse errado, eu não seria apenas uma policial ferida. Seria um caso político, um martírio que poderiam usar contra a corporação. Mas não havia outra escolha. A Machosfera Brasil estava crescendo, organizando encontros reais além da internet. Precisávamos provar que o discurso de ódio online se transformava em ação física. Voltei para casa naquela madrugada, o corpo exausto, mas a mente acelerada. Minha mãe me esperava acordada na sala, preocupada com meus horários. Ela não sabia o detalhe da operação, só sabia que era perigoso. "Você comeu alguma coisa?" perguntou ela, vendo minha cara pálida. Fiz que sim, mentindo para não preocupar a mulher que me criou com tanto esforço. Fui para o quarto e tranquei a porta, precisando de um momento sozinha. Olhei no espelho do banheiro, vendo a marca do cansaço nos olhos. Aquela mulher no reflexo era uma delegada. Mas também era filha, era irmã, era humana. Será que eu estava certa em me expor tanto? A dúvida era um luxo que eu não podia ter, mas ela vinha mesmo assim. Tomei um banho demorado, deixando a água levar a sensação de sujeira do restaurante. Saí envolta em uma toalha, secando o cabelo com movimentos lentos. O celular vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem de um número desconhecido. Era apenas um emoji de fogo, sem texto, sem contexto. Congelei, o cabelo molhado escorrendo pelas costas. Como ele conseguiu meu número? O medo foi um soco no estômago, rápido e violento. Ele sabia quem eu era? Ou era apenas um trote de algum seguidor fanático? Bloqueei o número imediatamente, mas o susto já tinha se instalado. Dormi pouco, sonhando com câmeras e gritos digitais. Quando o sol nasceu, eu já estava vestida, pronta para o próximo turno. A guerra tinha começado, e eu não podia recuar agora. O jogo era perigoso, mas as regras tinham mudado. Ele achava que estava caçando, mas não sabia que era a presa. E eu estava apenas começando a montar a armadilha. O convite para a festa exclusiva chegou como uma mensagem criptografada em um aplicativo seguro. O endereço era um galpão reformado na Zona Sul, longe dos olhos curiosos da imprensa comum. Eu sabia que entrar ali significava cruzar uma linha sem volta. Dentro daquele lugar, as regras da sociedade não se aplicavam.
O ar estava pesado com fumaça de charutos e um cheiro azedo de testosterona excessiva. Homens de todos os lados se agrupavam em círculos fechados, rindo alto de piadas que eu não conseguia ouvir direito. A música era alta, mas não cobria os comentários degradantes sobre as poucas mulheres presentes. Elas estavam ali como enfeites, silenciosas e subservientes, servindo bebidas sem olhar nos olhos. Eu caminhava pelo salão sentindo cada olhar como uma faca nas costas. Minha roupa era discreta, mas não o suficiente para me tornar invisível. Precisava chegar perto do Roberto sem levantar suspeiras. Ele estava no centro, rodeado por advogados e seguranças particulares. O sorriso era o mesmo da live, mas aqui estava mais predatório. Aproximei-me dele com uma bandeja de drinks, mantendo a cabeça baixa. Ele me reconheceu imediatamente, os olhos brilhando com uma conquista pessoal. "Você veio?" disse ele, pegando a taça da minha mão sem tirar o olhar do meu rosto. Eu não respondi, apenas assenti levemente, mantendo o personagem da garçonete assustada. Um dos convidados, um homem mais velho com anéis em todos os dedos, se aproximou. Ele parecia analisar cada movimento meu com desconfiança. "Você trabalha com ele há quanto tempo?" perguntou o homem, a voz arrastada pelo álcool. Senti o pulso acelerar, mas mantive a respiração controlada. "Pouco tempo, senhor", respondi baixinho. O homem estreitou os olhos, como se tentasse ler minha alma. "Parece familiar", disse ele, dando um passo à frente. "Já te vi em algum lugar?" O coração falhou uma batida. Será que ele tinha visto alguma operação antiga? Ou era apenas paranoia? Forcei um sorriso tímido, baixando ainda mais o olhar. "Deve ser impressão, senhor. Sou apenas mais uma tentando sobreviver." Ele riu, um som grosso, e deu um tapinha no meu ombro. "Cuidado com quem você escolhe para seguir, menina. Esse barco afunda quem sobe sem permissão." A ameaça foi clara, mas ele se afastou antes que eu pudesse reagir. Aproveitei a distração quando Roberto começou a falar alto sobre política. Meus dedos ágeis deslizaram pelo bolso do paletó de um dos capangas. O contato foi breve, menos de 2 segundos. O aplicativo de espionagem estava instalado no celular dele agora. Eu tinha acesso a tudo: mensagens, localização, áudios de ambiente. Saí do círculo central buscando ar, precisando de um momento para processar o risco. Um segurança me bloqueou na saída do banheiro. "Para onde pensa que vai?" perguntou ele, a mão perto do coldre. "Só preciso de ar", respondi, a voz trêmula de propósito. Ele me analisou por um longo minuto que pareceu uma eternidade. "Volte para dentro", ordenou ele, "e não suma de novo." Voltei para o salão, mas a sensação de estar encurralada não passava. A Machosfera Brasil não era apenas online, era física, era organizada. Eles se protegiam uns aos outros como uma alcateia. Se um caísse, os outros morderiam. Precisava sair dali antes que percebessem o que eu fiz. Roberto me chamou com um aceno de dedo, como se eu fosse um animal de estimação. "Vem cá, quero te apresentar uns amigos." Caminhei até ele, sentindo o peso dos olhares masculinos sobre meu corpo. Era nauseante, mas era o preço da justiça. Ele colocou a mão na minha cintura, apertando com força desnecessária. "Essa aqui entende de discrição", disse ele para os outros. Ninguém sabia que naquele momento eu estava gravando cada segundo. A mão dele desceu um pouco mais, testando os limites. Eu congelei, calculando o momento exato de me afastar sem parecer agressiva. Se eu reagisse agora, a cobertura estourava. Se eu não reagisse, eu me sentia violada. Escolhi o silêncio, guardando a raiva para o momento certo. A festa continuou até o amanhecer, e eu sobrevivi a cada minuto. Mas ao sair,
Sabia que a próxima etapa seria ainda mais perigosa. Eles estavam começando a confiar em mim, e isso era tanto uma vantagem quanto uma armadilha. A confiança de um predador é o momento em que ele baixa a guarda, e eu precisava estar pronta para o bote. A semana seguinte foi um silêncio tenso, como a calmaria antes de um furacão. Roberto começou a me mandar mensagens diretas, ignorando os canais oficiais do restaurante. Ele queria encontros privados, longe das câmeras da live. Aceitei, sabendo que era o único jeito de pegar as provas definitivas. O local marcado foi um apartamento de luxo no centro da cidade. Cheguei meia hora antes para fazer uma varredura no ambiente. Não havia câmeras escondidas, apenas espelhos e móveis caros. Ele abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Entrei, mantendo a bolsa perto do corpo onde o gravador estava ativo. Ele serviu vinho, oferecendo a taça com um gesto lento. "Sente-se", disse ele, apontando para o sofá de couro. O ambiente era silencioso, isolado da rua lá embaixo. Sentei na borda do assento, pronta para levantar a qualquer momento. Ele se sentou ao lado, perto demais, o joelho roçando no meu. "Você sabe por que te chamei aqui?" perguntou ele, a voz suave. Neguei com a cabeça, fingindo inocência. "Acho que quer me fazer uma proposta", respondi. Ele riu, balançando a taça na mão. Proposta é uma palavra bonita para oportunidade. Ele se inclinou, o cheiro do perfume invadindo meu espaço novamente. "Tenho muitos amigos importantes", disse ele. "Homens que podem mudar sua vida. Basta saber agradar." A insinuação era clara, mas eu precisava que ele fosse explícito. "Como assim, senhor?" perguntei, forçando a voz a falhar. Ele colocou a mão no meu joelho, subindo devagar. "Caso ela diga não, eles perdem tudo", disse ele, como se citasse uma regra do grupo. "Mas você parece esperta. Não vai dizer não, vai?" A frase ecoou na minha cabeça como um tiro. Caso ela diga não, era o lema deles para justificar a violência. Era a confirmação de que a coerção era sistemática. Tirei a mão dele delicadamente, sorrindo nervosamente. "Preciso pensar", disse eu. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. O rosto mudou, a máscara de charme caiu. Vi a verdadeira face por trás do influencer. Era ódio puro, concentrado e frio. "Você não está entendendo", disse ele, a voz endurecendo. "Não é um pedido, é uma condição." Levantei do sofá, dando um passo para trás. "Preciso ir", disse eu, firme. Ele se levantou também, bloqueando o caminho para a porta. "Ninguém sai daqui sem minha permissão." O ar ficou pesado, carregado de ameaça física. Meus músculos tensionaram, prontos para agir se ele avançasse. Lembrei do treinamento, do controle de respiração. Não podia atacar. Precisava que ele atacasse primeiro para caracterizar o crime. Afastei-me dele, indo em direção à janela. "Vou embora", repeti. Ele não moveu um músculo. Apenas me observou como um gato observa um pássaro ferido. "Vá", disse ele finalmente. "Mas saiba que você fez uma escolha errada." Saí do apartamento correndo assim que a porta se fechou. No elevador, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Tinha as provas, mas tinha também um inimigo declarado. Ele sabia que eu não era submissa, e homens como ele não perdoam a resistência de uma mulher. A violência contra a mulher muitas vezes começa com um não ignorado. E eu tinha dito não na cara dele. Agora, eu precisava correr antes que ele decidisse me calar permanentemente. O carro estava na vaga de sempre, mas olhei em volta 2 vezes. Qualquer sombra podia ser um segurança dele. Entrei no veículo e tranquei as portas imediatamente. Só então
permiti que o ar saísse dos pulmões. A missão estava quase completa, mas o perigo tinha acabado de começar. Ele não ia deixar isso passar em branco. A guerra tinha mudado de nível. Não era mais sobre investigação, era sobre sobrevivência. Voltei para a delegacia com a sensação de que estava sendo seguida. Entreguei os áudios para a equipe de análise jurídica. Eles confirmaram que o teor era suficiente para a prisão preventiva, mas a máquina dele já estava em movimento. No dia seguinte, vídeos editados começaram a aparecer nas redes sociais. Mostravam apenas partes da minha recusa, cortadas para parecerem arrogância. A legenda dizia que a garçonete estava se fazendo de difícil para ganhar atenção. A campanha de difamação foi imediata e violenta. Meu nome verdadeiro não estava lá, mas minha descrição sim. Os seguidores começaram a caçar qualquer mulher que se parecesse comigo. A violência contra a mulher digital é invisível, mas dói como um soco real. Recebi centenas de mensagens de ódio em perfis falsos. Diziam que eu merecia ser punida, que estava destruindo um homem de bem. O supervisor me chamou na sala, o rosto sério. "Temos que tirar você da rua", disse ele. "Eles estão doxing, estão expondo seus dados." Balançou a cabeça, recusando a ideia de me esconder. "Se eu sumir agora, eles vencem", disse eu. "Precisamos finalizar a operação." Ele suspirou, passando a mão no rosto cansado. "Não é seguro", insistiu ele. "O influencer humilha a mulher publicamente e sai impune. Isso está incentivando outros." "Exatamente", respondi. "Por isso não posso parar." Ele olhou para a tela do computador, onde os comentários de ódio rolavam sem parar. "Temos medo de que ele parta para o físico", disse o supervisor. "Já tivemos casos onde a ameaça online virou tragédia real." "Eu sei dos riscos, comandante, mas estou pronta." Ele assentiu, sabendo que não mudaria minha decisão. Reforçamos a segurança ao redor da minha casa. 2 carros patrulha ficaram de olho no perímetro. Eu tentava viver normalmente, mas o medo era uma sombra constante. Cada barulho na porta era um susto. Cada chamada desconhecida era uma ameaça. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Ela apenas fez minha comida favorita e deixou na mesa. O silêncio dela era mais acolhedor que qualquer palavra. Na terceira noite, o celular vibrou com uma mensagem de número bloqueado. Era uma foto. Minha casa. Tirada de frente, com a luz da sala acesa. O texto dizia apenas: "Nós vemos você." O sangue gelou nas veias. Eles sabiam onde eu morava. Não era mais uma ameaça vaga, era um aviso de proximidade. Liguei para a segurança imediatamente. Eles chegaram em 10 minutos fazendo varredura no quarteirão. Não encontraram ninguém, mas a mensagem estava dada. Eles podiam chegar a mim quando quisessem. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Eu era uma delegada disfarçada, treinada para o combate. Mas ali, na minha própria casa, me sentia uma presa. Trancei todas as portas, conferi as janelas. Peguei minha arma de serviço e coloquei na mesa de cabeceira. Não ia dormir aquela noite. Fiquei sentada na poltrona, observando a rua escura. Qualquer movimento podia ser o fim. A operação tinha exposto minha vida pessoal de forma brutal. Será que valia a pena? O preço estava alto demais. Mas pensei nas outras mulheres que não tinham arma, nem treino. Elas não podiam se defender como eu. Se eu desistisse, elas ficariam sozinhas. A responsabilidade era um peso maior que o medo. Amanheceu e eu ainda estava acordada, os olhos ardendo. O sol trouxe uma falsa sensação de segurança. Sabia que eles não atacariam de dia, não diretamente.
Mas a noite seguinte seria o teste real. Precisávamos agir rápido, antes que eles decidissem acelerar o plano. A ordem de prisão precisava ser emitida hoje. Não havia mais tempo para coletar mais provas. O que tínhamos já era suficiente para condenar. O problema era executar sem que eu me tornasse a próxima vítima nas manchetes. O supervisor autorizou a operação de captura para o dia seguinte, mas eu sabia que ele não confiava que seria tranquilo. Ninguém confiava. A Machosfera Brasil tinha recursos e influência. Eles podiam sumir com provas, podiam intimidar testemunhas. Precisávamos ser cirúrgicos. Um erro e tudo desmoronava. Preparei o equipamento, conferi a munição. Vestir o colete à prova de balas era um ritual de preparação para a guerra. Eu não estava indo prender um criminoso comum. Estava indo derrubar um ídolo de uma secura digital. E eles não aceitariam a queda do seu líder sem lutar. A linha entre a justiça e a vingança estava tênue, mas eu tinha a lei ao meu lado, e dessa vez a lei teria dentes. A manhã do dia seguinte começou com uma reunião tensa na sede. Todos sabiam que era o dia decisivo. O mandado de prisão estava na mesa, assinado pelo juiz. Mas havia um problema. O advogado do influencer tinha entrado com um recurso de última hora. Alegavam perseguição política e violação de direitos. O tempo estava escoando como areia entre os dedos. Se o recurso fosse aceito, ele ficaria solto por mais dias. Dias suficientes para fugir ou destruir provas. A equipe jurídica trabalhou freneticamente para contra-argumentar. Eu olhava o relógio. Cada minuto era uma eternidade. O supervisor recebeu uma ligação do Ministério Público. A liminar foi negada, disse ele desligando o telefone. Podemos agir. O alívio na sala foi palpável, mas breve. Sabíamos que a execução seria o momento mais crítico. Ele estava em seu estúdio, preparando uma live especial. Ironia do destino, seria preso enquanto transmitia. A equipe tática se posicionou ao redor do prédio. Eu iria na frente, como isca e como autoridade principal. O plano era entrar, algemar e sair antes que os seguidores pudessem reagir. Mas algo no meu instinto dizia que não seria tão simples. Subi no elevador de serviço, acompanhada por 2 agentes. O silêncio do corredor era inquietante. Chegamos à porta do estúdio. Do outro lado, ouvimos a voz dele animada. A live já tinha começado. Bati na porta, anunciando a polícia. Não houve resposta imediata. Apenas o som de passos apressados lá dentro. Arrombamos a porta com um estrondo. O cenário era caótico. Roberto estava de pé, o celular na mão, transmitindo tudo. Ele não parecia assustado, parecia esperançoso. Sorriu ao nos ver, como se esperasse nossa chegada. Finalmente, disse ele para a câmera, a verdade vai aparecer. Os agentes avançaram, mas ele não resistiu fisicamente. Apenas continuou falando, olhando nos olhos da lente. Vocês estão vendo isso? A perseguição é real. Eu tentei manter o foco, ignorando a performance. Roberto, você está preso por misoginia, crime e coerção. Ele riu, um som que gelou a espinha. Provem, disse ele. Vocês acham que tem algo contra mim? Olhei para os monitores ao redor. Havia várias telas mostrando chats de seguidores. Eles estavam organizando algo grande. A ordem foi dada para algemá-lo. Ele estendeu as mãos, mas o sorriso não sumiu. Enquanto o levavam, ele sussurrou para mim. Você acha que acabou? Isso foi só o começo. O transporte foi rápido, sem paradas, mas a sensação de vitória não veio. Algo estava errado. O sorriso dele não era de derrota, era de quem tem um trunfo na manga.
Chegamos à delegacia e ele foi encaminhado para a cela de segurança máxima. Confiscamos todos os eletrônicos seguindo o protocolo. Mas ele não pediu advogado imediatamente. Apenas ficou sentado, olhando para o nada. Horas depois, o analista digital veio correndo até minha sala. O rosto estava pálido, as mãos tremendo. Doutora, precisamos ver isso, disse ele. Ele mostrou o tablet. A live não tinha terminado quando ele saiu. Um outro membro das grupos assumiu a transmissão. E eles tinham divulgado informações, não sobre mim, mas sobre o processo. Estavam dizendo que as provas eram falsas, montadas por uma delegada disfarçada corrupta. A narrativa estava sendo invertida em tempo real. Eles estavam transformando o criminoso em vítima. E o pior, tinham vazado o local onde ele estava detido. Seguidores estavam se reunindo em frente à delegacia. O cerco estava se fechando. A prisão física estava feita, mas a batalha judicial e pública estava apenas começando. E eles tinham munição suficiente para durar anos. Olhei pela janela, vendo as luzes das câmeras de jornal lá embaixo. Tinha prendido o homem, mas será que tinha parado o movimento? A cabeça dele estava na guia, mas o corpo da besta ainda estava solto. E agora eles sabiam exatamente quem era o inimigo. Eu. E não descansariam até me ver cair. A vitória parecia frágil, como vidro prestes a quebrar. O telefone tocou na minha mesa. Era o supervisor. Temos um problema maior, disse ele. Eles não estão só protestando. Estão vindo para cá. Desliguei e peguei minha arma. A noite seria longa, e o estúdio era apenas o primeiro ato. O verdadeiro teste de fogo aconteceria agora, nas ruas. A multidão lá fora crescia, e o som dos cantos era ameaçador. Eles não queriam justiça, queriam resgate, e eu estava no caminho. A tensão na delegacia era sufocante, como o ar antes de um temporal violento. Os agentes se preparavam para um possível cerco, reforçando as portas e janelas. Eu observava os monitores de segurança, vendo a multidão crescer na rua. Eram centenas, talvez milhares, convocados pelas redes sociais. Eles acreditavam piamente que ele era inocente, que era uma mártir da liberdade de expressão. A distorção da realidade era assustadora. Roberto, na cela, permanecia calmo, quase sereno. Ele sabia que tinha um exército lá fora. De vez em quando, ele olhava para o espelho da sala de interrogatório e piscava. Era um desafio direto. Achei que tínhamos vencido, disse o supervisor entrando na sala. Mas olhe para isso. Apontou para a tela onde hashtags Trending Topic exigiam a soltura dele. A pressão política estava chegando. Telefonemas do gabinete do governador começavam a pipocar. Queriam saber se havia risco de tumulto grave. Se houvesse violência, a culpa seria nossa por prender. A lógica estava invertida. O criminoso era o herói. A polícia era a vilã. Eu me recusei a ceder. Se soltarmos agora, validamos o discurso dele, disse eu. O supervisor passou a mão no rosto, exausto. Sei, mas não podemos ter um massacre na porta. A segurança pública precisa ser preservada. Olhei para as imagens novamente. Havia homens armados na multidão? Difícil dizer com as câmeras noturnas, mas o risco era real. Decidi sair para falar com a imprensa. Precisava controlar a narrativa antes que eles o fizessem. Peguei o megafone e subi para a varanda da frente. A multidão rugiu ao me ver. Vaiaduras, gritos, ameaças. O som era ensurdecedor. Levantei a mão pedindo silêncio. Ninguém parou. Gritei mais alto, usando a voz de comando. Silêncio! A autoridade cortou o ar por um instante. Alguns se calaram, outros continuaram.
Este homem está preso por lei, não por opinião, gritou eu. As provas são reais, as vítimas são reais. Um homem no meio da multidão levantou um cartaz. Liberem ele! Era o mesmo homem da festa, o dos anéis. Ele estava ali, liderando o cerco. O reconhecimento foi imediato. Ele me apontou, gritando algo para os lados. A multidão se agitou, empurrando a barreira policial. Os agentes formaram uma linha de defesa, escudos levantados. O confronto era iminente. Um objeto voou da multidão, acertando o escudo de um agente. Foi o sinal. Gás lacrimogênio foi disparado para dispersar. A confusão tomou conta da rua. Pessoas correndo, tossem, gritos de dor. Eu desci correndo para coordenar a defesa interna. Não podíamos deixar eles entrarem. Se invadissem a delegacia, poderiam linchá-lo ou libertá-lo à força. Corri pelos corredores, verificando as trancas. O barulho lá fora era de guerra. Vidros quebrando, metal retorcendo. Meu celular tocou. Era um número privado. Atendi, o coração na garganta. Eles sabem onde você mora, disse uma voz distorcida. E sabem onde sua mãe trabalha. A ameaça era direta, pessoal. Desliguei, o sangue fervendo. Eles não tinham limites. Ligaram para o supervisor. Precisamos transferir o preso agora, ordenei. Não é seguro aqui. Ele concordou, já acionando o transporte blindado. Preparamos a saída pelos fundos. Roberto foi algemado novamente, escoltado por 6 homens. Caminhamos pelo túnel de concreto até a van. O som dos protestos abafava nossos passos. Entramos no veículo e trancamos as portas. O motor ligou, saindo devagar. Olhei pelo vidro escuro. A multidão tentava bloquear a rua. O motorista acelerou, abrindo caminho. Conseguimos sair, mas a sensação de derrota permanecia. Tinha o preso, mas a cidade estava em chamas. A Machosfera Brasil tinha mostrado sua força real. Não eram apenas bits e bytes, eram corpos nas ruas. Chegamos ao Presídio Federal, longe do alcance dos fãs. Roberto foi entregue, finalmente fora do meu alcance imediato. Voltei para casa exausta, o corpo doendo de tensão. Abri a porta e tranquei com 3 voltas. Minha mãe estava dormindo, felizmente não viu o caos. Fui para o quarto e desabei na cama. O silêncio do quarto era estranho depois do barulho. Fechei os olhos, tentando descansar. Mas o sono não vinha. Pensava no homem dos anéis, na ameaça ao telefone. Eles não iam parar. A prisão dele foi um golpe, mas a guerra continuava. E agora eu era o alvo principal. Virei para o lado, olhando o celular na mesa. A tela acendeu com uma notificação. Era um e-mail, sem remetente. O assunto era apenas: você perdeu. Abri a mensagem com as mãos trêmulas. Havia um link dentro. Cliquei. Era um vídeo. Começou a carregar. A imagem apareceu. Era eu, dormindo, gravado de dentro do meu quarto. O ângulo era do armário. Alguém tinha estado aqui. Alguém tinha me observado dormir. O vídeo terminava com uma mensagem escrita: estamos dentro. O celular caiu da minha mão. O ar faltou nos pulmões. Eles não estavam só lá fora. Eles já tinham entrado. A segurança da minha casa tinha sido violada e eu não tinha percebido. O jogo tinha mudado de novo. Não era mais sobre prender ele, era sobre sobreviver a eles. E eles estavam mais perto do que eu imaginava. O silêncio do quarto agora era aterrorizante. Cada sombra parecia um intruso. Levantei devagar, pegando a arma. Precisa verificar o armário. Precisa saber se era real ou montagem. Caminhei até o móvel, a respiração presa.
Abri a porta de um golpe. Estava vazio. Apenas roupas. Mas a sensação de violação permanecia. Eles podiam ter entrado e saído sem deixar rastro. Ou o vídeo era uma ameaça psicológica perfeita. De qualquer forma, a mensagem foi recebida. Eu não estava segura em lugar nenhum. A operação tinha ido na superfície, mas falhado na proteção. E agora, o preço seria cobrado. Olhei para a janela. A rua estava escura, silenciosa. Mas eu sabia que havia olhos me observando. A caçada tinha virado. E eu era presa. O celular no chão parecia queimar o piso do quarto com aquela luz fria da tela. A imagem dele ainda piscava na minha mente como um filme de terror que não termina. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha me visto dormir sem que eu percebesse. Levantei devagar, a arma na mão, verificando cada sombra do corredor escuro. A casa estava silenciosa, mas o ar parecia vibrar com uma presença invisível e maligna. Liguei para a segurança interna da Polícia Federal imediatamente, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Precisava de uma varredura completa antes do amanhecer, sem falhas. Não podia confiar em ninguém fora do círculo fechado da operação naquele momento. O medo tentava paralisar meus músculos, mas o treinamento assumiu o controle total. Cada passo era calculado, cada respiração era contida para não fazer barulho. Se eles tinham entrado uma vez, podiam entrar de novo a qualquer segundo. Precisava encontrar o dispositivo antes que eles acessassem o arquivo remoto e vazassem mais dados. Revirei o armário novamente, passando a mão por trás das roupas, sentindo o tecido frio. Nada visível. O quarto estava limpo superficialmente, mas a sensação de violação permanecia crua na pele. Será que era apenas uma montagem digital para me apavorar? A dúvida era uma arma tão eficaz quanto uma bala real. Se eu entrasse em pânico, eles venciam sem disparar um único tiro. Respirei fundo, forçando a mente a analisar os fatos friamente, como um computador. O e-mail veio de um servidor criptografado, extremamente difícil de rastrear por amadores. Mas o ângulo do vídeo era específico, profissional. Só alguém com acesso físico poderia ter aquela perspectiva exata. Chamei minha mãe para o meu quarto, trancando a porta atrás dela com a chave girando 2 vezes. Ela precisava ficar segura enquanto a equipe especializada chegava. Não expliquei os detalhes, apenas disse que era um procedimento de rotina de proteção. O olhar preocupado dela cortava meu peito como vidro afiado. Eu estava protegendo a lei, mas quem protegia minha família dentro de casa? A equipe de contra-inteligência chegou em 20 minutos exatos. Vestiam civis, carregando equipamentos que pareciam brinquedos sofisticados de ficção. Varredura eletrônica, disseram eles, espalhando sensores pelo chão e paredes. Eu observava da sala, segurando uma xícara de café que esfriava rápido na minha mão. O tempo passava lento, cada minuto parecia uma hora inteira. Um dos técnicos saiu do quarto com um saco plástico na mão, sério. Havia algo pequeno dentro. Uma lente minúscula, camuflada num detector de fumaça no canto do teto. Eles tinham instalado ali enquanto eu estava na delegacia trabalhando. A raiva subiu quente, queimando a garganta e as mãos. Não foi apenas uma ameaça, foi uma operação coordenada de vigilância. Quem tinha acesso ao meu teto sem ser notado? A limpeza? Um vizinho pago? Ou alguém de dentro da própria corporação? A suspeita era venenosa, corroendo a confiança que eu tinha nos meus colegas de farda. O supervisor chegou pouco depois, o rosto grave ao ver o dispositivo na mesa. Isso muda tudo, disse ele.
segurando o saco com pinças metálicas. Isso é invasão de domicílio e stalking agravado com pena alta. Podemos usar isso contra ele na justiça como prova material. Balançou a cabeça, olhando para a janela escura da rua. Ele está na prisão, mas a rede dele está solta nas ruas. Precisamos prender quem colocou isso aqui agora. A operação mudou de foco imediatamente. Não era mais só sobre o influencer humilha mulher nas redes sociais. Era sobre uma organização criminosa atuando fisicamente contra agentes. A Machosfera Brasil não era um grupo de discussão. Era uma célula ativa e perigosa. Eles queriam me calar pelo medo puro, mas acabaram de me dar a prova final. Conectei o dispositivo ao computador da equipe, buscando sinais de transmissão residual. Havia um registro de envio na noite anterior, horário específico. O sinal veio de um carro estacionado na rua em frente. Câmeras de monitoramento da vizinhança capturaram a placa claramente. Era de um advogado conhecido por defender casos polêmicos na região. O elo estava feito, a corrente se fechou. A ponte entre o presídio e a rua estava exposta para todos verem. Ordenei a prisão imediata do advogado por obstrução de justiça e invasão. Não haveria mais brechas legais para eles explorarem. A noite terminou com a casa lacrada e minha mãe em um local seguro e monitorado. Eu não voltei para dormir naquela cama ainda. Fiquei na delegacia, revisando o processo inteiro mais uma vez. Cada detalhe, cada áudio, cada vídeo estava no lugar certo. A pilha de provas era maior que eu imaginava no início. Ele achou que podia me assustar com uma câmera escondida, mas esqueceu que eu era uma delegada disfarçada. Eu sabia como eles pensavam, sabia onde eles erravam sempre. O erro deles foi achar que o medo me faria recuar agora. Em vez disso, o medo me fez afiar as garras para o bote final. O sol nasceu cinza, prometendo um dia longo e difícil pela frente. O julgamento começaria em 2 semanas, mas a batalha real era agora nos bastidores. Nos corredores, nas sombras, nos telefonemas criptografados. Eles tentariam comprar testemunhas, ameaçar juízes, sumir com arquivos importantes. Eu estaria vigilante, cada passo documentado. Cada movimento deles seria registrado para uso futuro. A justiça não é cega, ela precisa ver tudo para funcionar corretamente. E eu seria os olhos dela naquela sala escura. O café finalmente esfriou completamente na xícara de cerâmica. Bebi mesmo assim, precisando da cafeína para manter o foco agudo. O telefone tocou, o som estridente no silêncio da sala. Era o promotor do caso, a voz cansada, mas firme. "Temos mais uma vítima", disse ele. "Ela quer depor oficialmente hoje." O nome era familiar, um caso antigo arquivado. Uma das primeiras girls que trabalhou com ele nos primórdios do canal. Ela sumiu depois de uma briga feia e ameaças graves. Agora, ela voltava para falar a verdade. O quebra-cabeça estava se completando lentamente. Cada peça nova tornava a condenação mais inevitável e sólida. Ele não tinha para onde correr agora. A rede se fechava ao redor dele como um laço. E eu estava no centro, segurando os fios com força. O dia do julgamento chegou com um calor abafado que pesava sobre o tribunal lotado. O corredor estava cheio de jornalistas e seguidores fanáticos dele vestindo camisetas. Eles usavam camisetas com o rosto dele, como se ele fosse um mártir da liberdade. A atmosfera era de confronto direto, não de justiça imparcial. Entrei com a equipe, ignorando os gritos e as câmeras piscando. Meu rosto estava impassível, mas por dentro o estômago revirava de tensão. Ele entrou, algemado, mas caminhava como se estivesse no palco de um show.
Acenou para os fãs, sorrindo com aquela confiança irritante. A arrogância ainda intacta, mesmo com as algemas nos pulsos. Sentou na bancada dos réus, ajustando a gravata com desdém total. O advogado dele começou a argumentação, tentando pintar a operação como uma caça às bruxas política. Disseram que eu era uma delegada disfarçada, obcecada por fama pessoal. Que as provas eram montagens digitais feitas por hackers. Eu ouvia tudo, anotando cada mentira no bloco de notas. Quando chegou minha vez de depor, levantei-me devagar da cadeira. Caminhei até o centro da sala, sentindo os olhos dele em mim como lasers. O juiz pediu silêncio com um martelo batendo na mesa. Comecei a falar, a voz clara ecoando nas paredes de madeira antiga. Não estou aqui por fama, disse eu. Estou aqui porque a lei foi quebrada brutalmente. Apresentei os áudios do restaurante para o tribunal ouvir. O silêncio na sala foi absoluto, pesado como chumbo. Tocaram a gravação onde ele falava sobre caso ela diga não com desprezo. O advogado dele objetou, dizendo que foi fora de contexto e brincadeira. Apresentei o vídeo da festa onde ele foi explícito. Ele se calou, olhando para a mesa. Apresentei a foto da câmera no meu teto como prova de stalking. O murmúrio na plateia mudou de tom completamente. Ele se mexeu na cadeira, a primeira fissura na armadura de gelo. O promotor apresentou as outras vítimas que choraram ao depor. Contaram sobre humilhações, ameaças, toques indesejados e medo. A violência contra a mulher não era abstrata ali na sala. Tinha nome, tinha rosto, tinha voz e tinha dor. Ele olhava para o chão, evitando os olhos delas com vergonha. A narrativa de vítima dele desmoronava peça por peça rapidamente. O advogado tentou argumentar sobre liberdade de expressão nas redes. O juiz o interrompeu, severo e justo. Liberdade não inclui crime e dano a terceiros, disse o magistrado. A lei é clara sobre misoginia, crime e suas penas. O termo foi dito em voz alta, oficial, pesado no ar. Ele levantou a cabeça, olhando para mim com ódio puro. Você acabou comigo, sussurrou ele quando passei perto do banco. Não, respondi baixinho, sem parar. Você acabou com você mesmo, sozinho. Eu apenas acendi a luz na escuridão. O julgamento durou 3 dias intensos e longos. Testemunhas, peritos, provas técnicas e documentos. Tudo convergia para um único ponto inevitável. A culpa estava estabelecida, além de qualquer dúvida. No último dia, o juiz pediu a palavra para a sentença final. O ar estava estático, elétrico, pronto para explodir. Todos se levantaram, respeitando a autoridade da corte. Ele leu os crimes um por um, detalhadamente. Humilhação pública, coerção psicológica, stalking digital, invasão de domicílio. Cada palavra era um prego no caixão da carreira dele. A pena foi severa, exemplar para a sociedade. Prisão fechada, sem direito à liberdade provisória, por anos. Ele foi desligado das redes sociais por ordem judicial imediata. O canal saiu do ar. Os vídeos removidos. Os seguidores dispersaram, alguns em choque, outros em negação. Ele foi levado para fora pelos agentes penitenciários. Não houve gritos dessa vez, apenas resignação. Saí do tribunal sob uma chuva fina que lavava a rua. A repórter me perguntou se me sentia vitoriosa com tudo. Pausei, olhando para a câmera com seriedade. Não é sobre vitória pessoal, disse eu. É sobre responsabilidade coletiva. Entrei no carro e fechei a porta pesada. O silêncio do veículo foi um alívio imenso.
mas sabia que o eco daquilo duraria anos na minha cabeça. A sentença foi lida, mas o impacto social estava apenas começando. Ele era o exemplo, o aviso para outros predadores. Ninguém estava acima da lei, nem mesmo os ídolos digitais. Os meses seguintes foram de uma calmaria enganosamente tranquila para mim. O caso virou referência em faculdades de direito em todo o país. Estudavam a forma como a prova digital foi coletada e validada. A Machosfera Brasil perdeu seu maior porta-voz influente. Mas a ideologia não desapareceu overnight. Recebi convites para palestras em eventos, mas recusei a maioria. Não queria ser o rosto da causa. Queria ser a ferramenta de mudança. Minha mãe voltou para casa depois de um tempo no abrigo seguro. A casa foi reformada, novos sistemas de segurança instalados nas janelas. Mas eu ainda olhava para o detector de fumaça com desconfiança constante. As cicatrizes invisíveis demoram mais para curar que as físicas. Comecei a receber cartas pelo correio da delegacia. Centenas delas, pilhas no meu escritório. De mulheres de todo o país, de todos os estados. Algumas contavam histórias parecidas de abuso. Outras apenas agradeciam por eu ter ficado de pé. Uma carta em particular me fez chorar no banheiro do trabalho. Era de uma jovem que disse que ia se matar depois de ser exposta. Ela leu sobre minha operação e decidiu buscar ajuda profissional. Ela estava viva hoje, escrevendo para me agradecer. Aquilo pesava mais que qualquer medalha no meu peito. O supervisor me chamou para uma promoção merecida. Chefe de uma nova divisão de crimes digitais especializados. Aceitei, sabendo que o trabalho seria dobrado em volume. Havia muitos outros influenciadores operando nas sombras da web. A luz que acendemos revelou muitos outros monstros escondidos. A equipe cresceu, novos agentes treinados especificamente para isso. A violência contra a mulher digital tornou-se prioridade na pauta nacional. Mas eu sabia que a lei só funciona se houver coragem para aplicá-la. Encontrei com uma das vítimas do caso em um café tranquilo. Ela estava diferente, mais segura, olhar firme no meu. "Obrigada", disse ela, segurando minha mão sobre a mesa. "Você nos deu voz quando estávamos mudas." "Não foi eu", respondi. "Foi você que decidiu falar a verdade. A coragem veio de dentro de vocês, sempre." Ela sorriu, um sorriso verdadeiro e libertador. "Ele está pagando", disse ela. "Sim, está. Mas o importante é que nós estamos livres dele." Saí do café sentindo um peso menor nos ombros cansados. A justiça foi feita, mas a vigilância continua eterna. Eles aprendem, se adaptam, mudam de plataforma rapidamente. Precisamos estar sempre um passo à frente deles. A tecnologia avança e o crime também evolui. Minha arma agora é o conhecimento, não só o distintivo. Estudei cada nova lei, cada nova brecha de segurança. Não podia baixar a guarda nem por um minuto. O descanso era um luxo perigoso nesse trabalho. Minha mãe notou que eu trabalhava demais ultimamente. Ela me obrigou a tirar um fim de semana de folga forçada. Fomos para a praia, apenas nós duas, sem celulares. O mar lavou um pouco do cansaço acumulado. Sentei na areia, olhando o horizonte infinito. Pensava em quantas mulheres olhavam para o mesmo mar com medo. Prometi a mim mesma que elas não precisariam ter medo para sempre. O sistema precisa mudar, não apenas punir os culpados. Prevenção, educação, apoio psicológico. A prisão dele foi o começo, não o fim da luta. O veredito foi lido, mas a história continua viva. E eu estaria na primeira linha sempre.
Um ano se passou desde a prisão definitiva dele. A rotina na delegacia estabilizou em um novo normal saudável. Havia menos medo nos olhos das vítimas que chegavam para depor. Elas sabiam que seriam ouvidas e acreditadas. A Operação Dignidade, como chamaram na imprensa, virou modelo nacional. Outros estados copiaram o protocolo de coleta de provas digitais. O influencer Humilha Mulher virou exemplo do que não fazer. O canal dele permanecia fora do ar, um monumento ao erro. Eu às vezes passava pelo restaurante onde tudo começou. Parei uma vez, olhando pela vitrine de vidro. A garçonete atual sorriu para mim enquanto servia. Senti um aperto no peito, uma memória viva. Quantas outras estavam ali, sofrendo em silêncio agora? Entrei e deixei uma gorjeta grande para ela. Ela perguntou se estava tudo bem comigo. Está agora, respondi. Saí antes que ela pudesse perguntar mais nada. Não queria ser reconhecida ali, queria ser apenas uma cliente normal. Em casa, a vida seguia seu curso natural. Jantares com minha mãe, filmes nas noites de chuva, mas o telefone sempre vibrava na mesa. Casos novos, denúncias novas, desafios novos. A Machosfera Brasil era uma hidra de muitas cabeças. Cortava uma cabeça, nasciam duas em outros lugares. Mas agora tínhamos fogo para cauterizar as feridas. Recebi um convite para depor no Congresso sobre leis digitais. Fui e falei a verdade nua e crua, sem filtros, sem rodeios políticos. Disse que a internet não é terra sem lei nenhuma. Disse que por trás da tela há pessoas reais sofrendo. Os parlamentares ouviram, alguns anotaram seriamente. Mudanças legislativas começaram a surgir lentamente. Pequenas vitórias, mas vitórias importantes. Uma noite, recebi um pacote sem remetente na porta. Abri com cuidado, receosa. Era um livro sobre empoderamento feminino e força. Dentro, um bilhete escrito à mão. Obrigada por não desistir de nós. Guardei o bilhete na gaveta da mesa. Era meu combustível nos dias ruins e cansativos. Havia dias em que a raiva voltava com força. Lembrava do toque dele, do olhar de desprezo, mas transformava essa raiva em ação produtiva. Cada processo aberto era um pouco de justiça feita. Cada condenação era um tijolo na muralha. Não era fácil lidar com a pressão constante. Havia críticas nos jornais e redes. Diziam que eu era radical demais, que estava perseguindo homens inocentes. Ignorava o ruído externo. Focava no sinal da verdade. A justiça não é popular, é necessária sempre. Minha equipe me respeitava mais a cada dia. Viram eu enfrentar o fogo e não queimar. Isso criou um laço forte entre nós. Éramos uma família também unida. Protegíamos uns aos outros nas ruas. O supervisor se aposentou depois de muitos anos. Me despedi dele com um abraço longo. Ele deixou um legado, mas eu carregaria a tocha. A nova chefe da divisão sou eu agora. A responsabilidade é maior e mais pesada. Os erros custam caro demais, mas estou pronta para o desafio. Acordo cedo, visto o distintivo no peito. Olho no espelho do banheiro. Vejo a delegada. Vejo a mulher. Vejo a filha. Todas elas estão ali presentes, prontas para o combate diário. O mundo mudou, e eu mudei com ele. Não sou a mesma de antes da operação. Sou mais dura, mas mais humana também. Entendi que a força não está em não sentir medo. Está em agir apesar do medo paralisante. E eu agi. E continuo agindo todos os dias. Hoje olho para trás e vejo o caminho percorrido longo. Foi longo, doloroso, cheio de espinhos e pedras, mas valeu a pena cada passo dado. Não pelo nome nas manchetes de jornal,
mas pelo silêncio que deixamos de ouvir nas ruas. O silêncio das vítimas que agora falam alto. A história daquela noite no restaurante não é só minha. É de todas que foram caladas pela vergonha. É de todas que ouviram caso ela diga não e sentiram o gelo. A delegada disfarçada que entrou naquele lugar saiu diferente. Trouxe a verdade à tona para todos verem. A misoginia, crime, deixou de ser uma piada para ser uma sentença. Isso é progresso real. Isso é vida salvando vida. Sei que ainda há muito a fazer pela frente. A violência contra a mulher evolui, se esconde em novos aplicativos. Mas nós evoluímos também com o tempo. A tecnologia é uma arma de dois gumes perigosos. Usamos ela para proteger quem precisa. A Machosfera Brasil ainda existe em cantos escuros da web. Mas agora sabem que há olhos abertos vigiando. Há leis vigentes e punições reais. Há consequências para os atos. Não prometo que o mundo será perfeito amanhã. Prometo que não vamos parar de lutar nunca. A justiça é uma construção diária e constante. Feita de pequenas ações, de coragem cotidiana. Se você está ouvindo isso e se sente sozinho agora, saiba que não está. Há uma rede de apoio disponível. Há leis que te protegem de verdade. Há pessoas que se importam com você. Denuncie. Grave. Não se cale nunca. O silêncio é o abrigo do agressor covarde. A luz é o nosso escudo protetor. Minha mãe me ensinou que dignidade não se pede, se conquista. Conquistei a minha com suor. E ajudei a conquistar um pouco da nossa coletivamente. O sol se põe lá fora no horizonte. O dia termina, a noite chega. Amanhã haverá novos casos, novos desafios. Mas hoje, a paz no coração. A paz de quem fez o certo sempre. A paz de quem olha no espelho e não vê vergonha. Essa é a verdadeira vitória final. Não o prendeu. Foi a lei estabelecida. Eu apenas fui o instrumento da justiça. E orgulho de ser esse instrumento. Que essa história sirva de farol guia. Que ilumine os caminhos escuros e perigosos. Que mostre que o bem pode vencer, mesmo quando parece improvável. A força de uma mulher não está no grito alto, está na persistência silenciosa. E nós somos persistentes, sempre. Somos eternas na luta. A justiça pode tardar, mas ela chega inevitavelmente. E quando chega, transforma tudo ao redor. Transforma dor em força bruta. Transforma medo em coragem pura. Transforma vítimas em sobreviventes fortes. Eu sou uma sobrevivente dessa guerra. Nós somos sobreviventes juntas. E essa é a história que fica registrada. Não a do crime, mas a da superação humana. Obrigado por ouvir minha voz. Obrigado por acreditar